Meus amados, muito queridos irmãos e amigos, estamos mais uma vez na manhã de um domingo para estudar a palavra de Deus. E queremos, nesta oportunidade, focalizar o tema da lição que nós vamos estudar hoje. Fala sobre a presença suficiente, que é, sem dúvida, a presença do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus. Nós vamos primeiro orar ao Senhor, depois então nós estaremos buscando em alguns textos da Bíblia a base da nossa lição de hoje. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o nosso guia, o sustentador, é aquele que está presente em nossas vidas em todos os momentos. E precisamos da tua graça, precisamos da tua infinita misericórdia. Que o Senhor esteja agora presente na vida de todos os teus servos e que todos que estão ao alcance deste momento de estudo bíblico possam olhar para o Senhor, buscar a tua presença e na pessoa do teu Filho Jesus Cristo está sentindo a presença maior do Pai na vida. Nós imploramos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, ó Pai. Amém. O texto inicial da nossa lição de hoje está no livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 5. Nós lemos o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. O final do versículo diz: não te deixarei, nem te desampararei. É a promessa de Deus. Meus queridos, se perguntarmos a algumas pessoas aí, alguns irmãos que estão acompanhando o estudo desta lição, o que as pessoas poderiam dizer, o que falta para serem felizes, para terem paz, tranquilidade na vida. O que está faltando? Pois bem, talvez cada irmão, cada pessoa tenha uma resposta diferente. Algumas poderão responder que se tiver uma conta alta, com muito dinheiro no banco, aí não precisa de mais nada. Terão tranquilidade para o resto de suas vidas. Mas outros também poderiam responder: é a saúde. Se tivermos saúde, nós temos tudo. Pois bem, a saúde é um item indispensável para vivermos em paz. Mas pode ser que algum crente muito zeloso para com a igreja, que gosta de ver o templo da igreja muito bonito, bem arrumado e cheio, então ele poderia dizer: bem, o que me dá alegria e felicidade é ver a prosperidade da igreja. A coisa mais importante para se ter paz é tranquilidade na vida. Pois bem, o grande problema que nós enfrentamos diante destas respostas é que elas colocam aqui uma satisfação pessoal, presente e no futuro. Muito dinheiro, muita saúde, a igreja em prosperidade. Mas isto é o real? É o necessário? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. O maior entre todas as coisas, a maior bênção que podemos receber para termos uma vida feliz, alegre, próspera e com muita energia e muita paz,
é a presença de Deus. O Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. Então nós chegamos à conclusão que aquelas respostas seriam para as coisas materiais, mas não completam a vida. A vida de paz, de harmonia, de alegria, é aquela vida em que primeiramente está na presença de Deus. A pessoa sente a presença de Deus na sua vida e então dali para frente tudo é de fato suficiente para que venhamos a sentir a alegria e a paz em nossos corações. Pois bem, meus queridos, podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco. A Bíblia nos fala em diversas ocasiões a respeito da promessa de Deus de estar conosco. Por exemplo, nós temos aqui no capítulo de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, Moisés escreveu contando a parte do encontro dele com o Senhor Deus, lá onde ele estava trabalhando para o seu sogro em Midian. Então, lá perto daquela sarça que ardia, mas não se queimava, Moisés então teve um encontro com Deus. E em determinado momento do diálogo de Moisés com Deus, nós vemos aqui no versículo 11 do capítulo 3, que diz o seguinte: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente, o que Deus respondeu para Moisés: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A palavra imediata de Deus a Moisés é esta: eu serei contigo. A presença de Deus na vida de Moisés. Nós nos alegramos com isso, porque o nosso Deus sempre está presente na nossa vida, na vida daqueles que buscam fazer a sua vontade. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, levando 40 anos de caminhada pelo deserto, os israelitas, eles eram sustentados com a presença de Deus. Deus sempre presente, Deus suprindo as necessidades. Deus estava ali, naquele lugar, em todos os momentos. Quando o povo de Israel caminhava, Deus estava orientando Moisés e depois Josué, todo o povo, até tomar posse da terra. Em Deuteronômio 31, o versículo 6 nos diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o Deus que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Veja, meus queridos, o Senhor nosso Deus é aquele que vai conosco, aquele que está ao nosso lado, em nossa vida, em nosso coração, e nós estaremos dirigidos por ele. O versículo 8 nos diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que coisa maravilhosa! A palavra do Senhor dando-nos a direção, o sustento, a promessa de que Ele está conosco. Os irmãos, os amigos que estão acompanhando esta lição poderão verificar ainda no livro de Josué. Josué, ele assumiu a direção do povo de Israel depois da morte de Moisés para poder colocar o povo no seu devido lugar na terra prometida.
E lá no capítulo 1 do livro de Josué, o versículo 5, está escrito assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que coisa! Deus presente. E a promessa de Deus se cumpre na vida de todo aquele que busca a sua presença. Não te deixarei, não te desampararei. Queridos, ouvir essa promessa foi fundamental para que Josué cumprisse a sua missão, a missão de liderar o povo de Deus, sucedendo assim a Moisés. A presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir todas as necessidades diante das adversidades desta vida. Nós somos afligidos com muitas coisas, acontecem em nossas vidas, em nossos dias, muitas coisas que não gostaríamos de passar por elas, mas passamos. Mas estejamos certos de que Deus está conosco, Deus está dirigindo a nossa vida. Podemos confiar nas suas promessas, nas promessas de Deus, pois Ele é fiel e poderoso para cumprir todas elas. Meus queridos, nós temos aqui ainda no versículo 9 do livro de Josué, capítulo 1, o nosso Deus, ele reafirma a sua presença. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. A presença de Deus é suficiente. Recursos materiais, eles satisfazem por alguns momentos. Pode satisfazer por uma hora, por um dia, no máximo por um mês, mas esses recursos precisam serem trabalhados, serem buscados para que venham satisfazer as nossas necessidades de cada dia. Mas a presença de Deus é constante. Ele estará conosco, guiando e sustentando todos os dias. Repetindo o versículo-chave da nossa lição, o final do versículo diz: porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Pois bem, meus queridos, em meio à crise provocada, por exemplo, pela Covid-19, a pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais, as preocupações coletivas no que diz respeito à economia. Então, muitas coisas foram feitas para evitar que os recursos faltassem. Esses são os recursos materiais. Se, por um lado, sabemos que a vida depende da situação financeira, do alimento para o corpo, do remédio para preservar a nossa saúde, por outro lado também, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. Nós não devemos colocar o nosso amor ao dinheiro, porque o dinheiro não pode suprir todas as nossas necessidades. Deus presente, ele supre, ele conhece o que precisamos, e tudo isto Deus nos dará. O versículo 5 nos ensina que, ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor através de sua promessa. Mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Riquezas ficam, mas a graça de Deus sempre presente. A presença de Deus é suficiente para nos conduzir à eternidade. A riqueza não deve ser padrão para as nossas decisões mais importantes. A própria essência da vida
e o valor que Deus dá a ela são, na realidade, os parâmetros da presença, da tomada de decisão e orientação do caminho que devemos seguir. Portanto, a presença é suficiente, presença de Deus, mas os recursos não são. Pois bem, a segunda parte do nosso estudo nesta manhã fala sobre a presença é suficiente, o templo não é. Aqui traz o pensamento um pouco lá, a prática dos judeus, em que dava um valor muito grande ao templo, à frequência ao templo, ao uso do templo para ler, para discutir a palavra do Senhor. Aqui na carta aos Hebreus, mostra que a comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependia do sacerdote, dependia da utilização do templo. Bem, o templo, tinha um grande valor na religião judaica, na sua espiritualidade, pois o templo simbolizava para os judeus a presença de Deus. Mas, a partir do encontro com Cristo, a partir do ensino de Jesus Cristo, esses exemplos mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós vemos aqui, pensando assim, os israelitas poderiam se sentir privados da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo. Mas o texto nos mostra que, embora não estivesse no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa era maior. Deus presente. Quando o povo saiu do Egito, foi caminhar pelo deserto e a caminhada foi 40 anos, e lá foi feito um tabernáculo, e Deus estava presente, Deus estava dirigindo, não havia o templo. Depois, com o tabernáculo, ali estava a presença de Deus. Mas Deus estava presente em todos os lugares. Onde Moisés clamava, Deus respondia. E que coisa maravilhosa a presença de Deus na nossa vida. Nós podemos ver aqui, por exemplo, hoje, às vezes nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo, em nosso salão de culto. Estamos vivendo esse período da pandemia com muitos crentes, aliás, praticamente todos tiveram que deixar o templo para se reunir nas suas casas, para oferecer a Deus um culto transmitido pela internet, para que não houvesse a aglomeração de pessoas, para que fosse um grupo menor. Pois bem, haveria a separação física. Estarmos fisicamente na igreja significava com um grupo de pessoas, não significava propriamente o templo. Quando voltarmos a cultuar no templo, ali temos a casa de culto construída para isso e vamos louvar ao Senhor. Mas a presença suficiente de Deus não significa que estava limitado ao templo. Nós vamos voltar a cultuar a Deus no templo. Vamos sentir fortemente a sua presença, vamos louvar ao Senhor. Mas enquanto isto não acontece, mesmo em casa, com uma família grande ou pequena, com pessoas que professam a mesma fé ou não, com crise ou sem crise, todos os dias, jamais estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está conosco. A presença, simplesmente nos basta. A presença de Deus é suficiente para
todos os momentos. E ainda no terceiro ponto da nossa lição, nós temos a presença suficiente. Os cuidados não são suficientes. As nossas preocupações, aquilo que nós fazemos para suprir as nossas necessidades, isso não é suficiente. Suficiente realmente, diz a Bíblia, é a presença de Deus. Nós queremos destacar aqui, no Salmo 139, o salmista, ele coloca aqui o seu pensamento sobre a presença, onipresença e onipotência de Deus. Davi, ele fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinos mais belos das Escrituras, esse ensino a respeito da onipresença de Deus. Vamos ver aqui o que o texto, a partir do versículo 7 até o 12, apresenta para nós. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia. Para ti, trevas são luz. Que coisa maravilhosa a presença de Deus. Satisfaz em todos os momentos, porque Deus não está somente onde a luz está acesa, ele está em todos os lugares, porque ele é luz. Em todo lugar, ele faz brilhar a sua luz na vida, no coração das pessoas. Nesta quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento da nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Vejamos aqui alguns pontos ainda. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele, a presença de Deus, porque achamos que o Senhor está nos vigiando para punir os nossos erros. Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos. Não devemos pensar que Deus é o vigia da nossa vida. Deus está presente e Ele conhece tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fazemos, onde nós estamos agora e o que todos estão fazendo neste momento. Pois, se não compreenderemos erradamente a natureza e presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra, não vamos nos acomodar naquela interpretação errada que muitas vezes fazemos, mas vamos compreender o que a palavra de Deus nos ensina. De acordo com o texto lido ali do Salmo 139, Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos na sua presença. Abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa família, abençoar a sua igreja, abençoar todo o seu povo que busca fazer a sua vontade. Pois bem, quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo?
começou o princípio das dores, segundo o que a Bíblia fala. O mundo está acabando. Muitas pessoas começaram a comentar muitas coisas nesse sentido. Isso mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco e que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar desta visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus baseados no amor. O amor de Deus é maravilhoso. O nosso tema de missões nacionais, neste ano nós estamos numa campanha missionária em nossas igrejas, levantando ofertas para impulsionar a obra missionária do Brasil inteiro, mas o tema diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha, nós primeiro recebemos de Deus o amor e então somos induzidos a amá-lo de todo o nosso coração. É isso que devemos fazer. Deus nos amou primeiro. Ele nos entregou o seu Filho Jesus Cristo para sofrer por nós. Jesus veio, ensinou, chamou discípulos, chamou muitas pessoas, curou muita gente, realizou milagres. Por fim, ele foi levado à cruz, se entregou para ser morto pelos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, ele nos deu a salvação mediante o perdão dos nossos pecados, do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com sua permissão. Tudo está no controle do Senhor. Deus se faz presente para salvar com a sua mão. O Senhor guia e sustenta, livra dos perigos. O Senhor nos ama. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um dos seus filhos. Ele quer nos proteger do mal. A presença de Deus chega para nos guiar no seu caminho. Não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer a paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que será sempre suficiente. A presença suficiente é a presença de Deus. Pois bem, para caminhar agora para o final do nosso estudo, nós convidamos os irmãos e os amigos para pensar o seguinte: a certeza da presença de Deus traz segurança. Lá em Abacuque, profeta Abacuque, o livro profético da Bíblia, capítulo 2, versículo 4, nós encontramos lá que o justo vive pela fé. Aquele que crê no Senhor, que busca o Senhor, está vivendo pela fé. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas pela fé nós sentimos que Deus está em nós e nos protegendo. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas insuficientes estabelecer um relacionamento real com Deus. Jamais provaremos, de acordo com os métodos científicos, a presença de Deus. A ciência não apresenta Deus, mas Deus é o Senhor que controla a ciência e tudo está sob o controle do Senhor. Mas provaremos seus bons frutos nas nossas vidas. A presença de Deus nos abençoa. Cremos, mesmo sem ver e sem sentir, que Ele, Deus,
está conosco, sem duvidar, baseado em sua promessa e garantida por sua fidelidade e amor. Pois bem, não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas é Ele. Ele nos amou primeiro. Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. A presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar esta presença suficiente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos daria também com ele todas as coisas? Tudo demais que necessitamos. O apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Romanos, capítulo 8, 32 a 39, ali está o cântico da vitória dos filhos de Deus. Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Concluindo, portanto, diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas. E as respostas, segundo a promessa que também ouvimos. Vejam aqui. Como estamos lidando com os recursos? Os recursos que Deus nos dá. Até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Como vemos o templo, estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? Não. E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Deus cuida de nós. Guarde isso no seu coração. A presença de Deus supre todas as nossas necessidades. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus controlar os seus momentos, os seus dias, os seus anos. Deixa Deus penetrar com seu Filho Jesus Cristo no seu coração e os seus pecados serão perdoados. Os nossos pecados são perdoados quando deixamos Deus suprir todas as necessidades. Que Deus abençoe você. Você tenha um dia feliz. E que logo mais estejam aqui para o culto da noite às 19 horas. A Igreja Batista do Parque São Mateus, nesse horário, estará cultuando a Deus aqui mesmo. Deus abençoe a todos. Amém.